Olá, voltei. Já quero começar o meu canal pedindo para vocês se inscreverem, curtirem, deixar um like. Eu tô pedindo para poder chegar mais longe o testemunho da Dudinha, para ajudar outras famílias a qual às vezes estão passando pelo mesmo processo ou por processos diferentes dessa enfermidade, mas que esse canalzinho possa ser ajuda, possa ser uma palavra de âncora, né, a quem estiver passando, né, por esse processo, porque não é fácil. A gente sabe que é um momento muito difícil, mas é como Jesus, né? Ele disse, né? Deixai vir a mim todos que estão cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. E a gente sabe que também está escrito que Deus fala, né? Que todo fardo ele se torna mais leve ao lado dele. E isso eu tenho visto na minha vida, eu tenho vivido todos esses dias que com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus Cristo, esse é o nosso fardo, ele tem sido mais leve. Não vou dizer que é fácil, não é doído, é às vezes desesperador, às vezes é angustiante, tem momentos de muito choro, porque tem momentos a qual a gente recebe notícias que não são boas, tem momentos de infecções que deixam nosso coração aflito, mas são por momentos, porque quando a gente lembra a quem nos confiou este propósito, ele se torna mais leve, porque Deus ele tem sido a nossa força todas as manhãs. Dia 9 vai fazer 6 meses que foi a descoberta dos câncer da Duda, e eu louvo, agradeço e adoro ao nosso Deus a cada instante, a cada amanhecer, pela força que Ele tem dado para nós. Esse canalzinho, eu quero que, se for a vontade de Deus, ele sirva não só para mim, mas para muitos deste processo. Eu peguei aqui um papel para falar exatamente o nome da doença da Duda, né? Desse câncer. É hepatoblastoma epitelial metastático. É um tumor no fígado. A Dudinha tem vários nódulos no pulmão já em metástase. E a Duda também, a gente teve num novo laudo, uma descoberta que ela também tem uma síndrome de Budd-Chiari crônica. É uma trombose da veia cava inferior retrohepática, que se estende até a entrada do AD, que aí eles explicam pra gente que é uma veia a qual ela criou uma trombo até o canalzinho do coração. Não é fácil a gente ter um diagnóstico desse, e uma bebezinha de apenas 1 ano e 9 meses, uma bebê que, como é que eu posso explicar para vocês? Eu tive meu primeiro filho, Luiz Gustavo, ele tá com 11 anos, depois o Pedro Henrique, com 8 anos, e por eu ter passado um processo muito difícil na minha gestação do Pedro Henrique, que vai ser
um testemunho que no futuro eu colocarei no canal. Eu não tinha planos de ter mais filhos. E só que eu sempre tive um desejo de ter uma menina, mas até então eu não colocava em prática. E eu falo que a Dudinha foi vinda dos céus, a Dudinha foi projeto de Deus. E o Senhor presenteou a Dudinha. E desde o dia que eu soube da gestação, muito se alegrou meu coração. E principalmente o momento que eu descobri que era uma menina. Toda mamãe quer fazer da sua filha uma princesa. Toda mamãe quer fazer da sua filha sua bonequinha. E assim tem sido a Duda. Desde quando a Duda chegou aos meus braços, eu tenho feito dela uma princesa, uma boneca. É até engraçado, no bom sentido, que surgiu, né? É uma moda que os outros lançaram, que é mêsversário. E eu não sabia a verdadeira história do mêsversário, que era uma mãe que tinha uma criança e ele foi diagnosticado de uma doença, e todos os meses o médico falava que ela tinha que curtir a criança dela, que seria o último. Então ela fazia cada mês como se fosse o último, então ela comemorava. E assim foi o surgimento do mêsversário, e assim eu fiz na vida da Duda, não com esse pensamento, mas a coisa bonitinha que eu achava. Então eu sempre curti os mêsversários da Duda, até 1 aninho, então foi uma grande festa aqui em casa. Todos os meses a Duda sempre foi uma menina muito alegre, muito ativa, muito brincalhona. Desde bebê a Dudinha sempre foi uma adoradora. Eu lembro que quando eu estava gestante, na minha cozinha, quando eu trabalhava, eu sempre muito gostei de louvor. Eu sempre gostei muito de adorar a Deus. E todas as vezes, quando estava ouvindo um louvor, eu passava a mão sobre a minha barriga e eu dizia: você vai ser uma adoradora, você vai amar louvores. E eu louvo e agradeço a Deus, porque a Dudinha, desde bebê, ela sempre louvou, da maneirinha dela, do jeitinho dela, ela sempre louvou a Deus com muita adoração. Eu tenho vários vídeos aqui no canais que a Dudinha canta. Eu falo que ela é uma adoradora que eu ainda não sou. Então, eu acredito, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou continuar contando o testemunho. Não é fácil gravar esse canal. No começo eu achei que seria, mas não é. Todas as vezes que eu tento, acontece algo. Até mesmo quando eu vou gravar, às vezes eu excluo, não sai como eu queria, e eu fico pedindo a Deus dê força, porque é um filme que passa na nossa mente, você está vivendo tudo de novo, mas o Espírito Santo, ele nos dá força, e eu creio que essa força vai ser resplandecente em muitos lares. E eu creio que possa fazer a diferença no sentido de o Espírito Santo ministrar as suas emoções, ministrar os seus sentimentos através desse testemunho de como lidar com tudo que a gente está vivendo. E ainda para mim é um aprendizado, eu ainda estou aprendendo a lidar nessa situação, mas eu tenho visto o grande mover de Deus na minha vida, eu tenho visto o grande operar dele. Então eu quero começar a continuação de quando a Dudinha foi para a UTI, só relembrando, a Dudinha, dia 9 de junho, ela tinha sido diagnosticada com esses câncer. A Dudinha ficou no corredor do SCUT, que é o Hospital das Clínicas. Depois a Dudinha foi para uma enfermaria, e quando ela subiu para o 3º andar, eles prepararam ela, né,
para a primeira quimioterapia dela. E quando ela foi para receber, a Dudinha passou mal e veio a sua saturação cair e ela teve que ir para a salinha de preparação e teve que ir para um respirador. Na hora não foi fácil, a angústia bateu grandemente no nosso coração. Quis vir o desespero, mas eu louvo e agradeço a Deus, porque Ele tem mantido nós de pé. Deus foi bom, porquanto eles estavam esperando a saturação dela subir, porque se não subisse, eles têm que preservar os pulmões. Então, eles pretendiam fazer a intubação. Mas, na mesma hora, eu fiz a minha oração com Deus. Falei, Senhor, está nas tuas mãos, tu és conhecedor, mas se tu tiver misericórdia, reestabeleça para que minha filha não seja entubada. Muitos clamaram, como clamam até hoje, muitos oraram junto, como oram até hoje, e o Senhor reverteu de ela não ser entubada. No decorrer do respirador, ela teve que ser encaminhada para UTI. Sabemos que quando vai para UTI, a gente não tem participação no preparatório da UTI. E por ela ficar um pouquinho agitada, porque ela estava longe de mim e com outros, né? Que são os médicos, são os enfermeiros, então ela ficou assustadinha, ela teve que ser sedada. Mexeu muito, porque como toda mamãe sabe, quando seu filho tá alegre, ele tá conversando, ele tá te abraçando, ele tá te beijando, você tá com aquele chamego, e quando você vê a sua filha amarrada, com um respirador, sem mexer, aquilo vai no fundo da tua alma, mexe muito no teu emocional. E não foi fácil, mas a todo minuto a minha confiança estava em Deus. E mesmo a Dudinha ali, eu não soltava da minha mão, do meu dedinho segurando. Aqui no nosso canalzinho tem os videozinhos que são os shorts, né? Ali tem a Dudinha quando sua respiração estava muito fraquinha. Eu cheguei a gravar o vídeo porque esses vídeos, eles não foram nem programados para isso. Os vídeos que tem, a maioria deles foram mais para me mostrar para o meu esposo o que estava acontecendo, porque a gente tinha um intervalo de troca. E como é bem numa época, né, desse Covid, então não tem como os dois ficarem no mesmo quarto. Então a gente fazia as nossas trocas. E aí, para ele saber todo o processo do que estava acontecendo, então eu gravava os videozinhos. Mas de uma maneira especial, o Senhor criou esse sentimento dentro do meu coração de eu repassar como um testemunho, né? Porque a gente sabe que é uma obra divina dos céus, para ajudar outras famílias. Então, eu acabei deixando esses vídeos e hoje eu estou colocando no nosso canal para vocês saberem todo o processo da Dudinha. E eu sei que ela ficou na UTI. Logo a gente conseguiu uma transferência para o hospital onde que ela está hoje se tratando, que é o Hospital Itaci. O hospital, né, do adolescente e da criança em tratamento de câncer, aqui em Pinheiros. E assim que ela foi transferida, a Maria Eduarda, ela fez um pique no peito, mas como ele não tinha duas vias para poder receber a medicação e a outra via para químio,
ela teve que fazer a troca para um catéter. E eu sei que o pensamento deles era continuar mantendo a Duda sedada para ela receber a químio, porque ela andava muito agitada. Mas essa agitação é mais, que nem eu já expliquei, por causa da distância que ela teve da preparação da UTI, então acho que isso assustou muito ela. E no dia que eles queriam fazer isso, eu tenho que ser verdadeira, eu não estava muito preparada, então assim eu deixei o meu esposo para ele poder fazer essa participação, e assim eu fiquei na portaria. E tem esse vídeo também aqui no shot para vocês acompanharem. A Dudinha acordou, e quando ela acordou foi assim espetacular. Até os médicos falaram, deixa ela mostrar. Ela arrancou os fiozinhos do peito, e mesmo com as faixinhas na mão que ela estava amarrada, ela queria mostrar que ela estava bem. Ela quis mostrar que a saturação dela estava estabilizada e que ela não ia ser entubada. Isso foi um grande milagre para nós. Louvei e agradeço a Deus de, no momento que estava acontecendo, meu esposo filmou para mostrar para mim, e hoje nós temos como mostrar a vocês, dividir com vocês esses momentos. Então eu vejo assim que foi tudo um trabalhar de Deus. E assim a Duda acordou para ela começar as quimioterapias. Deus é muito perfeito. Deus, ele cria estratégias que a gente fala, só pode ser mesmo vindo dos céus, porque se fosse nosso não seria tão perfeito. E aí eu só sei que não foi fácil a primeira quimio da Duda, foi um momento muito difícil, mas essa primeira internação foram de 66 dias. A Dudinha tem passado por provações assim que eu falo que se eu estivesse no lugar dela eu já não teria superado. Mas a Dudinha tem uma força que não se explica. A única explicação que tem, que se resume, Deus. Deus acima de todas as coisas, Ele tem dado força. Ele tem surpreendido, e cada amanhecer que eu amanheço ao lado da minha filha, sorrindo, brincando, cantando, porque ela ama adorar, como eu disse, é um milagre. A Dudinha, ela, no olhar dela, no sorriso dela, você vê Deus. Porque Deus já disse que nós somos imagem e semelhança dele. Mas eu falo que os olhos da Duda, ela transparece algo muito especial, não só porque é minha filha, mas porque ela transmite o amor de Cristo. E assim, eu quero aproveitar para contar para vocês um dos motivos também de eu querer ter montado esse canal, que é para dividir as experiências espirituais que eu tenho vivido e estou vivendo. Estou assim num momento de muito aprendizado. Eu lembro de um dia que eu participei de uma oração na casa da minha pastora de intercessão, pastora Cleusa, e nesta oração a pastora, Deus se usava dela e falava, né, que eu pedisse a Ele para viver momentos espirituais, experiências espirituais onde eu estava. E que não podia ser só viver ali por causa da doença dela. Porque a doença da Duda, eu sempre coloquei na minha cabeça, ela não é maior que Deus. Ela não é maior que o poder dele. E o nosso Deus, ele é tão poderoso. O nosso Deus, ele é tão perfeito, que ele é acima desse câncer.
Ele é acima de qualquer situação que estamos passando. Então, tudo que acontece, tudo que eu vivo e estou vivendo, eu falo, não é grande como o meu Deus. E assim Deus vai dando força para me superar e passar. E assim eu coloquei esse sentimento dentro do meu coração. Senhor, todo momento que eu estiver vivendo dentro desse hospital, que eu possa viver de uma forma surpreendente para mim mesma, que eu possa viver experiências espirituais. E assim eu tenho vivido. E hoje eu quero começar contando essas experiências. Em outros vídeos vai ter mais testemunhos, porque são muitos que eu já tenho vivido ali dentro. Mas o primeiro que eu quero contar é que quando a gente chegou no hospital, a gente ficou no corredor, como eu testifiquei no primeiro vídeo. Logo depois a gente foi para uma enfermaria. E quando a gente foi para essa enfermaria, no começo você fica tímida, porque cada um tá ali com um processo, cada ali tá um com uma doença, cada um tá com um diagnóstico. Então, no decorrer dos dias que você começa puxando um assunto, às vezes conversando algo, né? Dividindo experiências. Só que tem uns que se abrem, tem outros que não, e assim por diante. E ali a gente sabe que são mamães e papais de várias cidades, de vários estados, até fora do país. E ali o Senhor permitiu que no meu segundo dia de enfermaria, eu comecei a observar um senhor, a qual ele chama Seu Júlio, e a sua filhinha Emily. Era uma bebezinha de 9 meses. E eu observava que ela, por ter a sua enfermidade, ela vomitava muito, então ela se sujava muito. E em junho foi um mês de muito frio, muito frio. E a enfermaria, por conta das bactérias, o ar-condicionado deles é muito forte. Então, além do frio de São Paulo, ainda estava um ar gelado, gelado. E o Seu Júlio, ele estava nesse dia de shorts, camiseta, só uma meia no pé, cuidando da sua filha. E aquilo me incomodou porque ele não ia fazer seus higiene, as suas necessidades diárias. E até um dia que eu cheguei perto, cumprimentei, perguntei se ele queria que eu ficasse com a neném para ele poder, né, fazer o que ele tinha que fazer. Ele falou, não, tá tudo bem. E aquilo, o Espírito Santo me incomodou. Voltei de novo e comentei que na nossa igreja, a qual também já testifiquei, que é uma igreja Unidos Filadélfia Viva, aqui em Carapicuíba. E a gente tem um movimento Compaixão, a qual tem atendido muitos, tanto do corpo de Cristo, como também do corpo da igreja, né, da nossa igreja, como também os de fora, que o Senhor tem preparado de atender. E assim, eu peguei e falei que se ele precisasse, se a gente podia se juntar, trazer algo para ele, ele aceitou. E assim, rapidamente eu liguei para minha pastora, a gente fez um rateio e trouxemos aquilo que ele tinha de necessidade, que era calça, blusa de frio, suas coisas de higiene pessoal. E no meio dessa eu recebi uma importância. E quando meu esposo chegou para me trazer, eu fiz a entrega para o Seu Júlio. Rapidamente ele foi fazer a sua higiene pessoal. Eu fiquei com a bebezinha Emily. E quando ele voltou, que o meu esposo tinha me dado aquela importância, eu simplesmente
fui guardar, mas algo tocou no meu coração e falou, não é seu, dá para o Senhor, para o seu Júlio. E eu louvo e agradeço a Deus, porque rapidamente eu atendi a voz de Deus e saí do meu lugar e fui até o seu Júlio. E falei para ele, olha, é o sentido dessa importância para o Senhor. Ele recebeu, guardou e voltei para o meu lugar para cuidar da Dudinha. E quando passou umas horas, o seu Júlio acenava com a mão para mim ir até ele. Quando eu cheguei até ele, ele colocou o cobertor no rosto e colocou o celular de frente. E quando ele colocou o celular de frente, eu li a mensagem a qual ele conversava com uma pessoa dizendo que a Emily estava internada, que ele estava naquele hospital e que ele precisava de uma importância para passar por uns dias até ela ter alta. E aquela importância era a mesma que eu tinha dado para ele. Aquele momento eu aproveitei para poder dizer que Deus ama, que Jesus amava a alma dele e que Deus cuidava dos seus pequenos nas horas mais difíceis. Essa é a oportunidade que a gente tem para abrir a boca e falar do amor de Cristo. E voltei para o meu lugar e ali conversando com Deus eu disse, Senhor, que este deserto, que esse momento tão difícil para minha vida, para o meu esposo, desse diagnóstico, não seja em vão. E que eu estando neste lugar, eu possa exercer, Senhor, aquilo que Tu confia a cada um de nós, que é fazer o ID, anunciar a Tua graça, o Teu amor e ajudar o nosso próximo, que é um dos Seus mandamentos. Então, eu falo que ali começou o meu amor para ajudar outras pessoas e não me focar no tamanho da minha enfermidade da minha filha, no tamanho da doença dela e transformar Deus maior que tudo, que é o que Ele é para cada um de nós. Que o câncer não é nada diante aos pés de Cristo. E assim o Senhor tem preparado que durante 15 dias a gente lavou roupa do seu Júlio, lavou roupinha da Emily, Deus preparou tudo que ela tinha de necessidade. Nos 15 dias que ela teve internada lá, chegou o dia de estar muito chuvoso, muito frio, e a gente sabe que roupa não seca. E quando eu vinha para casa para fazer a troca do meu esposo, eu trazia as roupas da Emily sujas de vômito, eu lavava, eu colocava dentro de uma forma de bolo, ligava o meu fogão e secava a roupinha da Emily. E no outro dia estava sequinha para a Emily poder vestir. O carinho foi imenso. Eu tenho certeza que o seu Júlio um dia vai ainda assistir esse vídeo. E esse é o primeiro testemunho de uma experiência muito espiritual que eu vivi naquele lugar. A gente cuidou com muito carinho, com 15 dias, eu acho que 15, 16 dias ela teve alta. Ela tem uma doença, a qual ela precisa também de um transplante, mas ela teve alta e está bem. E ali foi uma das minhas primeiras experiências de muito amor, de não focar nessa doença que tanto nos oprime. E eu falo que a cada segundo que eu tô vivendo neste hospital, eu tô vivendo coisas sobrenaturais. Eu vejo que Deus, ele é muito perfeito. Não sou digna, não sou merecedora, mas é como Deus diz, né? Nós somos agraciados pela tua graça.
E eu louvo e agradeço a Deus por ser agraciada e ter o direito desta graça, porque eu tenho fé que um dia vamos herdar os céus, um dia vamos reinar todos. E este processo, este deserto, eu falo que eu quero deixar registrado para poder glorificar o nome do Senhor, adorá-lo acima de todas as coisas. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, cumprir até o fim esse propósito da maneira que o Senhor já escreveu antes mesmo de eu gerar a Duda, mas com muita honra. Honra por Ele ter confiado a mim, ao meu esposo e aos meus filhos este processo. Então eu quero deixar registrado o amor que nós temos por Deus. E assim, essa foi uma das experiências. A Dudinha, ela ficou vários dias na UTI, depois ela foi pro quarto. Tivemos intercorrências dos efeitos colaterais da químio. Uma delas foi sua pressão arterial, que mexeu muito com a Dudinha até hoje. Ela toma remédios para a pressão a cada 6 horas. Mas conforme vou fazendo novos vídeos, eu vou contando para vocês. No nosso canalzinho tem os vídeos a qual a Dudinha, depois de mais de 50 dias, recebeu a visita dos irmãozinhos dela no hospital. Tem também o videozinho da sua primeira químio, a gente louvando a Deus, adorando. Tem os videozinhos da Dudinha, do milagre que Deus fez, né, dela acordar. Então, assim, tudo isso é uma prova que Deus existe e que quando deixamos a emoção de lado, não ser maior do que a fé, do que acreditar que tem um Deus que passa com você, se torna mais leve. O nosso fardo, ele se torna menos pesado. E a gente vai vivendo coisas sobrenaturais. Louve e agradeça a Deus, porque eu tenho vivido coisas sobrenaturais até o presente momento. Dia 9 vai fazer 6 meses. E eu creio que a cada vídeo vocês terão um testemunho vivo do operar dele. Então, vou ficar por aqui, mas eu creio que durante a semana eu vou gravar mais um vídeo contando mais testemunho da Dudinha e também das experiências que eu tô vivendo. Deus é bom a todo tempo. Só tenho a agradecer. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse vídeo possa mover o amor que Deus tem por cada um e que nada, nenhum tempo, nenhum tipo de problema, nem de enfermidade, nem de obstáculos possa ser maior que Deus na sua vida. Disso você pode ter certeza. Ele é perfeito, Ele é o Criador dos céus e da terra e Ele é maior que tudo. E a gente vai vencer. A gente sabe que a nossa vitória já é ganha. Porque como Jesus disse, eu vos venci. E se formos firmes e fiéis, vencereis como eu venci. Então nós vamos vencer. Eu creio. Até o próximo. Deus abençoe a todos.